Fala, galera! Sejam muito bem-vindas a mais um podcast Mente Nutrida. Eu sou a Denise Ramos e hoje eu tô muito feliz com a presença da psicóloga Gabriele. Gabriele, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um privilégio, um prazer estar aqui hoje. Eu tava nos stories até falando, né, gente? Eu tô Comentou? muito empolgada. Tipo, eu vou no podcast, eu não acredito e tudo mais. Você já gravou o podcast primeira vez? Nunca gravei primeira vez. Ai, que legal. Já gravei muitas coisas, né? Gravo aula, gravo pra fora, gravo aula ao vivo, gravo não sei o quê. Faz os atendimentos online, Faço meus né? atendimentos online, mas assim, podcast, gente, é a primeira Ai, vez. que legal. E me conta, Gabi, você é psicóloga, você é super nova, né? Eu tenho 25 anos. Você se formou com quantos anos? 22. Eu entrei com 17 anos na faculdade. Tipo, terminou o terceirão? Já fui. Com 14 anos eu já tinha certeza que eu queria psicologia. Por quê? E aí tem uma grande trajetória por causa disso, né? Eu decidi ser psicóloga para ser perito psicóloga, né? Lá nos Estados Unidos, todo aquele estudo sobre serial killer, sobre aquela Nossa, eu queria trabalhar com isso. Caramba. Aqui no Brasil, a gente ainda não tem um contexto bem definido dessa área de atuação da psicologia, né? Entendi. Tem psicologia criminal, a psicologia jurídica e tudo mais, mas a psicologia criminal, ela tá engatinhando. Eu acho que, assim, no Brasil inteiro, são os 4 estados só do país que tem psicólogo perito. Olha. Eu queria, mas eu não queria sair de Brasília. Então, você é brasiliense? Eu sou brasiliense. Tá. Nascida, morada, criada, vivida. Por que não queria sair de Brasília? Ai, eu fico só pegada. É? Aí tenho mais um fato sobre mim. Eu já viajei o litoral inteirinho do Brasil. Eu amo praia, já fui com a minha família, né, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. É mesmo? Já fui guia turístico, Denise. Gente, isso antes da psicologia. Durante a faculdade de psicologia, eu tava Nossa, trabalhando com então você é uma mulher que sempre trabalhou, que sempre tá nativa. Sempre. Que legal. Se eu conto assim, as pessoas ficam, meu Deus, essa menina já fez tudo isso já. E você disse que sempre quis, então, a psicologia. Aí terminou o terceirão, já com certeza você não foi, então, aquele adolescente, tipo, ai meu Deus, o que eu faço da vida? Não fui. Eu fiz Enem, né, fiz PAS, Tá. aqui em Brasília tem o programa de avaliação seriada, né, da UNB, que é o PAS. Fiz PAS os 3 anos, já sabia que não queria o UNB. Não queria de jeito nenhum fazer o UNB, mas tentei Enem. Eu fui aprovada fora de Brasília, né? Eu fui aprovada em Alagoas, na UFAL e na UFPB para fazer psicologia. Nunca foi fora da psicologia de jeito nenhum. Legal. Não quis ir, meus pais também não tinham condição à época, né? A gente decidiu fazer FIES. Formei com FIES. Hoje aí, gente, eu sou uma batalhadora do FIES também. Mas a minha profissão deu super certo, assim, hoje sou super tranquila com relação a isso. Que legal. Nesse meio tempo estudei pra concurso, entrei nesse meio, trabalhei com outras coisas. Inclusive, eu até passei pelo pessoal aqui do estúdio, falei assim, gente, eu já trabalhei como vocês. E eu já trabalhei, eu era designer. Fiz muita coisa. Mas, gente, como assim? Você era guia turística e designer? Eu fui daquelas pessoas que sempre desenrolaram, né? Tipo, tem que ter uma grana pra pagar o negócio, porque, como eu falei, meus pais não tinham condição lá na época da minha faculdade. Eu fiz o Uniceub, que é uma das melhores faculdades que tem em Brasília. Eu falei, eu vou ter que bancar, né? Os luxos, alimentação, transporte, quer sair, comprar uma roupa, sei lá. Essas coisas sempre fui eu que me virei e eu sempre tive muito orgulho e muita determinação com relação a isso. Legal. Então eu fui essa pessoa e me orgulho demais da trajetória, sabe? É coisa de jovem. Não, e você ainda é muito nova, né? Tipo... É coisa de jovem, sabe? 19 anos, não tem nada pra fazer, eu vou ser guia turístico de escola. E a gente vai. E aí se formou, e hoje, que foi onde eu te encontrei, que eu falei, não, preciso trazer ela aqui pro Mente Nutrida, porque esse é o intuito do canal, pra gente trazer insights, motivação pra galera. E sempre quando eu tô lá no consultório, que eu tô falando com a galera sobre emagrecimento, eu sempre comparo emagrecimento igual a passar no concurso. Porque é a mesma coisa. Vão ter sacrifícios, né? Eu sempre falo, você vai ter uma prova, você não vai poder deixar de estudar o final de semana. Exatamente. Cada final de semana que você deixa de estudar, você tá abrindo chance pro seu concorrente. Tá abrindo mão de uma oportunidade grande, né? Boa, importante pra você. Então, assim, eu também tenho experiência com emagrecimento, né? Eu recentemente mesmo, foi ano passado,
entrou a pandemia, eu entrei num ciclo vicioso de álcool. Então, eu não parava de beber, eu tava ali sempre, todos os dias, né? Isolamento social, enfim, todas essas questões. Mudei de casa, foi um período pra mim de muitas mudanças. Então, passei por isso. Engordei muito, 10 quilos. 10 quilos. É bastante pra quando você tá com um corpo também magro, 10 quilos já é muita coisa, 10 quilos foi muita coisa, e eu estudava pra concurso de carreira policial, né? Eu tinha que fazer TAF, eu tinha que estar apta, até psicologicamente, eu entendo hoje eu tenho essa visão também biológica, e eu acredito muito que isso impacte diretamente na nossa saúde mental, e é direto mesmo, não precisa acreditar, né? Já não preciso mais acreditar, é científico. Mas eu trabalho muito com essa vertente, eu levo isso também pra minha vida pessoal, entende? Então eu emagreci esses 10 quilos, voltei ao meu pezinho anterior. Muito obrigada, foi muito, muito difícil no início. E não é a mesma coisa? Não são sacrifícios diferentes, Sim. Mas é você abdicar de alguma coisa. É porque as pessoas, elas não conseguem pensar no benefício que você vai ter a longo prazo. As pessoas, elas só pensam no benefício que elas têm hoje. Então, por exemplo, você está estudando para um concurso, seu amigo te chamou para viajar, e você, vou viajar. Vai que eu não... E aí, o primeiro pensamento vai que eu não passe no concurso. E outra, tipo, sei lá, eu mereço. São os mesmos pensamentos sabotadores da dieta. Então, você tá num processo de emagrecimento, e alguém aparece com uma batata frita. Aí, você não consegue se imaginar no depois, mais magro. Você não consegue imaginar que se você falar não pra essa batata frita hoje e nos dias seguintes, você vai alcançar o seu objetivo. Demora mais, sempre mais. A pessoa, ela se entrega para aquele momento, pro agora. E essa é uma questão que é social. Hoje ela tem sido não só social, mas cultural também. Eu coloco muita culpa nos celulares, né? Do quê? A gente tá sempre muito distraído. Sim. Tem uma coisa que eu ensino para os meus alunos, pacientes e né, todas as pessoas que passam por um processo comigo, que é essa questão da concentração, da atenção e da distração, né? Então, assim, nós temos um ciclo de concentração nos estudos. Um ser humano médio comum, né, estatisticamente comum, ele atinge um pico de concentração ativa do cérebro em 30 a 40 minutos. Então, se nós formos testar a atenção concentrada, aqueles testes que a gente faz no Detran, normalmente as pessoas na nossa faixa etária, assim, elas vão estar ali naqueles 30 minutos, 40 minutos, e uma atenção concentrada bem direcionada, né? O pico máximo de atenção que uma pessoa pode chegar é 1h30. Não passa disso. O máximo que a gente consegue ficar ativo é 1h30. Depois a gente tem Você tá falando estudando, estou olhando lá, estudando. Nossa, eu não consigo, eu não fico 40 minutos. Eu tô sempre me distraindo com alguma coisa. Exatamente, porque às vezes, né, o seu ciclo de concentração, ele não está bem treinado. Nossa, é 5 minutos. Mas eu consigo, tipo assim, eu estudo, abrindo o site, comprando, eu compro coisas enquanto eu tô estudando. Então, tipo, você tá falando 40 minutos, cara, 40 minutos é muita coisa. Tem alguma técnica que você... Então, a técnica mais indicada que eu ensino é sempre treino. É assim, tira um pouco das distrações, né? Por exemplo... tirar as distrações. Porque a questão não é se desconcentrar, é se distrair. São coisas totalmente diferentes. Quando a gente vai ensinar, por exemplo, uma pessoa a estudar, a primeira coisa que a gente fala é para ela eliminar a grande parte de distração que tem na mesa. E hoje já tem alguns estudos científicos também falando que quando você deixa só um ponto focal em cima do livro ou do computador, desliga a internet, as redes sociais e etc., aquilo dali te ajuda a se manter mais concentrado. Então, assim, nós não temos hoje o comportamental, sabe? O hábito. O hábito. A gente não tem o hábito. E aí, esse hábito de distração, ele leva pra tudo. Aí eu vou trazer um exemplo pessoal meu. Quando eu tava emagrecendo, e aí eu tenho já um problema com a minha imagem corporal, isso já foi diagnosticado há muito tempo, eu já trato até hoje. O que você tem? Eu tive dismorfia corporal. Eu me enxergava muito maior no espelho do que eu realmente sou. Olha só. Ainda hoje é muito difícil.
Então isso é muito complicado, eu ainda tenho que fazer vários exercícios, tipo, Gabi, tá tudo bem, eu tenho 1,75 m, né? Nossa, você é autona! As meninas normalmente têm 1 Você tava de metro. salto? Ah, você não tá de salto! Você chegou imensa, eu pensei que você tava de salto. As meninas da minha idade são, tipo, muito menores que Sim, eu. eu tenho 1,64. Então, nem pareceu também, eu achei que você As era pessoas me autona. acham mais alta. Eu adoro. Então, assim, eu sou muito alta, então sempre fui muito diferente das meninas da minha idade. Eu tive que conviver com isso. O meu corpo é maior, minha estrutura corporal é maior. E aí eu já fui gordinha, já fui magrinha. Hoje eu me sinto confortável. Você é né? feliz no corpo que você tá? Eu sou feliz. Assim, não é o ideal, não é aquele ideal paniquete ou ideal fitness, super magro e tudo mais. Mas é um corpo confortável que dá pra manter, sabe? Eu olho assim, eu falo, poxa, a questão da batata frita, eu posso ir lá um final de semana comer uma batata frita. Eu consigo fazer isso. Mas todos os dias é ovo e etc, Legal. né? Quando eu comecei a minha dieta pra emagrecimento, foi muito difícil pra mim, porque eu vinha de dietas restritivas. E dietas restritivas, pelo menos pra mim, e aí você entre como nutricionista nesse momento. Pra mim davam tipo um efeito, não sei se é um efeito rebote. Eu comia muito pouco, né? Comia bem, muito pouco, mas eu sempre descontava muito em doce. Então tinha dia, eu juro pra você, Denise, tinha dia que eu almoçava balinha mole. Nossa. Então eu comia assim, 15, 20 balinhas mole. E você também deve ter o paladar um pouquinho mais pro infantil, né? Eu gostava muito de comer um doce. Hoje eu já liberei um pouco isso, aprendi a tomar café amargo, aprendi a, né, foi toda aquela mudança comportamental e de maturidade também. E Gabi, só te interrompendo um pouquinho, é legal você falar isso, porque as pessoas nos julgam muito pelo nosso trabalho, né? Então você tá falando coisas que às vezes alguém pode falar, nossa, mas você é psicóloga. Nossa, o tempo Você inteiro. deve se autotratar, tipo assim, né? Opa, pera lá, sou um ser humano acima de tudo. Na minha terapêutica, que é a cognitivo-comportamental, o principal objetivo dela, quando nós estamos com o paciente, é que ao final do tratamento ele se torne o seu próprio terapeuta. Então, isso existe, nós podemos e conseguimos regular a maioria das nossas emoções, comportamentos e também o que a gente pensa, mas até chegar nesse nível de consciência, isso é outra coisa muito interessante, Denise. Quando a gente fala sobre emagrecer, e era nesse ponto que eu ia chegar naquela outra história, era sobre consciência. Então, assim, eu perceber e lutar contra, literalmente lutar contra aquele hábito que não era tão saudável, a comer as 15 balinhas e ir lá comer um monte de salada, que era um volume alimentar maior, né? Então, comer um monte de salada, um monte de frango, um monte de, né, uma quantidade de arroz ou uma quantidade de batata, adaptar isso ao meu paladar. Foi muito importante a presença do nutricionista nessa época, muito, muito, extremamente importante. Então, assim, na época ele tava sempre assim, posso comer? Posso fazer? Posso? Deixa? Não faz assim hoje não, falando, né? Não faz assim hoje não, pode fazer amanhã. Então, assim, esse acompanhamento, basicamente essa consultoria foi muito importante. Que bom. Muito importante. E que bom que você procurou um acompanhamento, porque você falou sobre dietas restritivas, a maioria que faz dietas restritivas não é como profissional. Não teria dado certo. É sozinho. Porque o que as pessoas elas têm em mente? Eu sempre falo muito isso. Eu não sou psicóloga, mas você sabe que a gente... Acho que qualquer profissão hoje em dia... Tem que ter um... Eu não vou falar mini psicólogo, mas assim, você trabalha com o ser humano, né? Então, tanto que nas minhas consultas eu falo, acabou, porque eu não sou psicóloga, eu sou nutricionista, vamos dar continuidade aqui na consulta. Porque senão as pessoas, elas gostam de falar, né? Sim. Então, assim, isso é natural. Eu acredito que todo profissional, não só da saúde, mas assim, um advogado. Todos tem que... Trabalha com gente, tem que entender de gente. Tem que entender de gente. Eu fiz a psicanálise, né? A parte teórica. Não fui mais a fundo, porque eu realmente só queria ter esse conhecimento, sabe? Porque tudo na dieta, no concurso público, é a porcaria da mente que sabota. Então, quando você fala de dieta restritiva, por exemplo, eu sou fisiculturista. Então, hoje eu tenho maturidade. Hoje eu tenho maturidade de passar por uma dieta restritiva.
eu que cheguei é nesse nível. necessário para aquilo que você faz como esporte. Exatamente. Então, eu vejo que as pessoas, elas querem chegar nesse nível sem ainda chegar no básico. A pessoa não largou a Coca-Cola, ela quer largar tudo. E não é assim que funciona. Então, comece e para, comece e para, comece e para. O problema geralmente é esse e a falta de consciência, A falta de sabe? consciência que você diz do quê? Quando eu viro para os meus pacientes, principalmente, eu tenho uma formação em emagrecimento e obesidade, quando eu viro para eles e falo assim, olha, os primeiros dias serão muito difíceis. É o seguinte, você vai querer comer, você vai achar que tá ficando doido, que tá só pensando em comida, que vai ser assim, que vai ser assado, que tá sentindo a maior fome do mundo, mas a sua cabeça vai estar te enganando. Te enganando, porque é muito cômodo, o corpo ele quer te ver parado, o corpo quer te ver preguiçoso. Do jeito que você tava antes. Então quando você faz essa mudança, é muito difícil, né? Como se você estivesse saindo na Matrix, não é? Dói, né? Dói, e assim, dói fisicamente quase. Alguns pacientes... Eu tive um caso de um paciente, e eu quero pedir até licença, gente, vou pedir licença para comentar sobre isso. Eu tive um caso de um paciente que tava assim, obesidade mórbida, um peso extraordinário. Eu acho que ele já pesava algo em torno de 203 quilos. Então, a gente, né, só atendimento online, ele tinha a possibilidade de fazer isso. Então, não era só uma mudança de hábito, já era psiquiátrico, já era endocrinologia, já era hormonal, já era uma coisa assim... extremamente intensa. Sim. Se não tem essa questão multiprofissional atrás dele, e aí é onde pega para a maioria das pessoas também no Brasil, e aqui eu vou abrir a crítica, né, social. No Brasil, a gente não tem acesso a tudo. Né? A gente não tem acesso a tudo. E às vezes é necessário, é muito importante. Então, não é só uma questão de saúde mental e de você controlar a sua alimentação. Se aquilo dali chega num ponto de sofrimento incontrolável, porque imagina uma pessoa que chegou nesse peso, que tipo de relação ela tem com a comida? Sim, caraca, né? É sinistro, né? Qual é essa relação? Porque não é fome. Não, não é. É tipo, é você querer se entupir. Tá com a barriga cheia o tempo inteiro. E até empurrar. Então, normalmente, não tem como definir a relação que essa pessoa vai ter exatamente com a comida. Tipo, foi por causa de um trauma, foi porque a autoestima é baixa, foi por causa de, sei lá, um comportamento aprendido na infância. O meu caso foi um comportamento aprendido na infância. De quê? O que era? Come até o fim. Come até o fim. A questão do danoninho, do doce, do pirulito. Foi colocado docinhos. Ai, se eu conto como era a minha alimentação na infância, os pediatras de hoje em dia, os nutricionistas infantis choram em posição fetal. Eu tive uma paciente que ela, em terapia, ela descobriu que ela comia muito, porque a mãe dela sempre falava pra ela, eu até comentei no Instagram, falava assim, olha, homem não gosta de mulher magra, não. Homem gosta de mulher gordinha. Você não vai casar se você não ficar gordinha. Imagina, essa menina foi criada a vida ouvindo inteira. Isso. A menina é gordinha. Ela não sabia. Lembrei. Quando ela emagrecia, a gente festejava, legal. Cara, no mês seguinte ela engordava. Não é possível, você não gosta de ficar magra? Ela, não é o que eu mais quero. Eu falei, alguma coisa tem aí. E ela, não, então eu vou investigar isso com a minha psicóloga. E aí ela disse que se lembrou dessas palavras e que... Então, olha que interessante. Tem todo um hábito aprendido, algo que você aprende na infância, né? Pode ser na infância, na adolescência, em algum momento da sua vida. Hoje, os transtornos mentais, eles são biológicos, psicológicos e sociais, né? A gente leva essa definição que hoje a OMS trata. Sobre biológico, que é mais a parte fisiológica. A fisiológica, o psicológico. Psicológico é o comportamental e o sociológico, o meio que a gente vive. A gente tem que trabalhar com tudo. Então, assim, quando chega uma questão dessas, por exemplo, em concurso público. Hoje eu só atendo concurseiro, né? Todos... Eu ia falar sobre onde você trabalha, a conversa foi tanta que a gente adora, é assim que flui. Ai, que bom! Hoje eu trabalho só com concurseiro. Então, eu atendo na clínica, só concurseiros que têm problema com prova, com hábito, com gestão de tempo, com ansiedade, às vezes alguns são depressivos. Então, eu trabalho com todo esse espectro.
TOC surge muito, transtorno obsessivo compulsivo também aparece demais. Por quê? De tão... Normalmente são pensamentos, né? Porque o TOC é um transtorno de pensamentos obsessivos e comportamentos compulsivos. Então você tá sempre pensando e se comportando para que aquele pensamento ele acabe. Nossa, então, que doido, dá um exemplo. Então assim, por exemplo, a gente acha que TOC é quem tem mania de limpeza, eu pensei que que TOC ficava era assim limpando também. e tal, se limpando e etc. Mas não, o obsessivo é dos pensamentos, então aquela pessoa fica com esse pensamento intenso sobre o que ela precisa fazer e só um tipo de comportamento vai travar aquilo dali. Não são as tarefas do dia a dia que ela fica, tipo, mentalizando? Não, pode ser qualquer coisa. Dá um exemplo. Por exemplo, eu tenho uma paciente que ela tem um problema com verificação de fogão, de boca de fogão. Ela acha que se ela não verificar, ela pensa, se eu não verificar a boca do fogão, significa que a casa vai pegar fogo. Direto. Puta merda. Aí ela para uma vez, vai lá, verifica. Volta, para uma vez, vai lá, verifica. Meu Deus, e aí como é que faz, cara? E aí até um determinado... Então assim, por exemplo, se ela não verificar 6 vezes, ela não se sente confortável. Às vezes a pessoa também cria, né? Eu tenho que ver 6, aí eu tô de boa. Aí eu tô de boa, aí vai parar. É como se fosse... Não é parecido, mas... Pra, sabe, ilustrar pras pessoas, é como se fosse um vício em alguma coisa, sabe? Viciado em droga. É como isso, que fica ali na fissura, sabe? Mas não é uma fissura, é esse pensamento que fica ali. Ela sabe que aquilo dali não faz nenhum sentido. Ela entende. Sabe? Ela entende que, tipo, você não precisa verificar o fogão, mas não vai pegar fogo na casa. Então? Porque aquele comportamento de verificação faz com que ela se sinta mais confortável. Só. É tipo, é como se o negócio fosse lá no alto, lá no alto, lá no alto, e depois abaixa, depois que verifica. Caraca. Uma ansiedade tão alta que só vai parar quando ela for lá fazer. Olha, que interessante, né? É muito interessante. Denise, eu amo meu trabalho. Não, Falo horas sobre isso. Não, e eu amo psicologia. Eu quis fazer faculdade. Olha, eu sugiro pra todo mundo. Mas aí eu falei, puta, mais 4 Mas é 5 anos de faculdade. É 5. Eu falei, não, vamos ficar lá no tchau. A gente convida os psicólogos pra falar troca aqui. figurinha. Pronto. Mas é uma área muito muito interessante. A mente interessante. humana é muito interessante. Mas o que a gente tava falando, que você foi dar o exemplo do TOC, Sim. que você trabalha com concursos e alguns... Trabalho no IMP Concursos aqui em Brasília, então hoje o IMP é o maior curso presencial que tem em Brasília, então eles abraçaram muito a ideia da inteligência emocional, desse desenvolvimento. Que bacana! Então eu já tô há 1 ano gravando pra eles, estava sexta-feira, todas as sextas-feiras, Poxa, que trabalho bacana, porque eu atendo muitos pacientes. Brasília, né? É a cidade dos concurseiros. Então eu atendo muitos pacientes que estudam pra concurso. Às vezes não tem como sair ileso daqui, gente. Se nasceu aqui ou vem pra cá, vê essa coisa de concurso público, salários exorbitantes, porque os salários aqui são bem altos. Então, vem pra cá é tipo contaminada, é como se fosse a aranha do Homem-Aranha. Eu sou paulista, né? Quando eu cheguei aqui... que eu lembro que eu perguntava para as pessoas, você trabalha com o quê? Eu estudo para concurso. Lá em São Paulo, pelo menos na minha rede de amigos e tal, isso não era comum, normal, não é muito comum. Aqui em Brasília que tem essa onde você chega, estudo para concurso e faço outra coisa. E Gabi, já falando sobre isso, você não acha que muitas pessoas que estudam para concurso não querem estudar para concurso? Acho. E estudam só porque alguém falou, olha, estabilidade financeira. E não tem. Se você passar no concurso, você tá resolvido. E aí a galera se mata estudando. Não querem. Às vezes é algo assim... mas foi porque meu pai era não sei o que lá, e aí eu vou. Mas é porque eles disseram que ia dar certo assim, aí eu vou. Às vezes algumas pessoas começam desde a infância. Tipo, eu quero fazer, sei lá, eu quero fazer psicologia. E o pai fala, não, mas é pra fazer direito, gente, pelo amor de Deus, pra virar juiz e tudo mais. É muito complicado. E pra desentranhar isso da pessoa. Eu tava vindo no carro assistindo o podcast do Flávio Augusto, né? E aí com o Joel J, que eu amo, aí ele tava perguntando pro Flávio Augusto se ele quer que as empresas dele sejam sucedidas pelo filho. Ele falou, não, eu quero que meus filhos façam o que eles querem fazer. Eu quero que meus filhos sejam felizes. Eles vão ser bons assim, né? E no que ele gostar de... eu quero que o meu filho vai ser, sei lá, encantador de baleia. Vai ser o melhor encantador de baleia, porque vai ser uma coisa que faz... Então, eu vejo muito isso, as pessoas infelizes, Gabi. E sabe o que as pessoas fazem também? Elas associam uma coisa do sucesso pessoal
a aprovação no concurso público, eu não sei se fica tão claro quando eu falo dessa forma, mas é o seguinte, eu só vou ser reconhecida como pessoa se eu for aprovada. Putz. Então, a primeira coisa que eu falo pra uma pessoa dessa é, você não pode esquecer que isso é trabalho. Quando você passar no seu concurso, Você vai ter que trabalhar. você vai ter que trabalhar. E você vai receber um salário durante vários meses e que o seu padrão de vida vai aumentar e daqui 3 anos esse salário já não vai mais dar pra você. Então, assim, se você fosse fazer algo por você, sozinho, se alguém pudesse te pagar por alguma coisa, o que seria? Ah, eu gosto de fazer cílio, né? Fazer aqueles cílios... Gosto de fazer cílio. Então, é melhor você largar isso aqui e fazer seus cílios. Olha aí. Porque você vai ter, beleza, vai ter lá seu salário, vai cair a primeira vez, vai cair a segunda vez, e aí você vai olhar assim e vai falar, ah, já não tá dando mais. E outra também, né? Vai ser infeliz no trabalho. Vai. Vai E passar aí, uma vida inteira esperando se aposentar uhum. em algo que não gosta de fazer. E no concurso público é tipo assim, eu fazia pra polícia, né? Então, pra quem é policial, se aposenta com 20 anos de carreira. Então, o topo da carreira é daqui 20 anos. Se eu entrasse agora, aos 45, 50 anos, eu estaria aposentando, né? E as pessoas falam, não, depois que eu aposentar, eu vou fazer tudo que eu quiser. Pô, meu, Aí eu, mas cara... você morrer no meio do caminho. Não só isso, mas tipo assim, e as experiências que você poderia ter tido se fizesse outra coisa, né? E a satisfação pessoal que você pode ter se olhar pra outros caminhos. Tudo bem, dinheiro é necessário, às vezes é importante naquele momento e só aquilo dali que vai resolver o seu problema, sabe? Tudo bem, não tem problema. Mas e as outras coisas? Sim, e ser feliz sabe? no que você ser faz. Feliz, Agora uhum. vamos falar nas pessoas que, pra não desanimar também, né? Gente, ai. Coitados, né? Você quer passar no concurso, você gosta e é o que você realmente quer, né? Uhum. O que você vê de padrão nas pessoas que passam? Nas pessoas que passam é principalmente a vontade pessoal delas. Aí, então tem esse negócio. A pessoa, ela realmente tem que querer, Elas né? falam assim, eu quero, mas eu quero. Por que eu não consigo passar? É muito raro eu encontrar alguém que quer e não consegue mesmo passar. Sabe? Olha. Que é aquela pessoa que tem um problema pra fazer prova, tem um problema realmente de atenção, tem um problema com, sei lá, a convivência familiar. Raramente, essa pessoa não vai querer. Entendi. Entende? Mas a maioria que quer, que tá lá, que tá estudando, passa. Aqui quer passa. Olha aí. Normalmente é assim. E o que elas fazem de diferente de outras pessoas? Porque você vê muito embromation, sem embromation aqui. Não, sem Não problema. sei se você pode dar Não, eu dou uns tapas na falar. cara. Não tem problema Lá não. no meu consultório, lá eu dou uns tapas na cara, o povo enrola, Gabi. Eles querem emagrecer. Eu queria emagrecer. Não, Pô, quer, vai fazer. Tem primeiro que fazer. é quer. Mudou a palavra de queria pra eu quero. Uhum. E segundo, cara, você tem que fazer o que tem que ser feito. Uhum. Então, não tem como não fugir disso. Você tem que estudar. O que você vê de embromation, de às vezes as pessoas que ficam, ai, não passa, não sei o que. Aí você, porra, você olha e fala, meu. Vamos lá. Se você pudesse falar tudo. Ponto 1. E aí eu vou falar tudo. Ponto 1. Elas não querem. Né? Elas querem muitas coisas ao mesmo tempo. Normalmente é esse tipo de pessoa, e aí eu não tenho nenhum problema pra falar que eu fui esse tipo de pessoa. Então, assim, eu tentei, eu quis muito o último cargo que eu fiz, não deu certo pra mim, mas eu olhei pra minha vida e falei bem assim, poxa, mas eu também tava trabalhando, tava gravando toda sexta-feira, eu tava fazendo 1 milhão de coisas a mais, e que me deixam muito mais satisfeita. É óbvio que em algum momento eu ia tipo assim, não quero mais fazer isso. Sabe? Mas assim, elas têm dificuldade de aceitar que não querem. Tá fazendo muita coisa ao mesmo tempo, mas não aceita. Tipo, eu vou abrir mão disso, era o que eu sempre quis fazer. Mas foi o que eu fiz durante 5 anos. Eu estudei durante 5 anos pra concurso público. Mas não se dedicou 100% pra aquilo, é isso? Nunca pude e nunca quis realmente estar ali. Tá. Entende? Tipo, presente. Eu vou fazer. Só, vou pegar um trabalho, né? Como você sabe, eu fiz todos esses tipos de trabalho. Fui designer, fiz um monte de coisa. Então, assim, eu vou pegar um trabalho de 8 às 18 e eu vou estudar. Tá. Entende? Tipo, eu vou só estudar. Esse trabalho aqui é porque eu tenho que manter uma conta, eu tenho que fazer um negócio em casa, eu vou só estudar. E vai ser assim. Nunca quis fazer isso.
Eu quis empreender, eu quis ser psicóloga, eu quis trabalhar com outras coisas. Várias prioridades que acabou não sendo uma, né? Uhum. Quem falou isso também, que eu já vi, eu sou viciada em podcast, né? Que é o Mário Cortella. Ele fala, prioridades não tem plural. Ou é um ou não é nenhum. Ou não é nenhuma. Então não tem vários. Quais são suas prioridades? Uma lista de 10? Não. Não tem. É um, o dois. que você vai fazer agora, o que é inegociável pra você. Então, a primeira coisa que eu falo pros meus pacientes, principalmente você vai tornar isso inegociável, você vai ter que fazer de toda forma. De toda forma. Ah, mas eu trabalhei, tô cansada e tal. Não, mas seu edital já saiu, você tem 3 meses pra estudar pra prova. Você vai tornar isso inegociável? Tá cansado? Tá. Esses 3 meses você vai ter que estudar cansado. Desculpa, não tem remédio pra isso. Não tem como eu virar pra ele e falar bem assim, não, vai ficar tudo bem. Relaxa, tem. vai ser de boa, vai dar certo. Não vai ser do jeito que você acha que é. E eu falo pra muitos, né, se você tá aqui esperando que eu passe a mão na sua cabeça, pode procurar outro que não vai ser aqui que você vai encontrar. Que legal. Porque não dá, sabe? Não tem como eu vender mentira pra essas pessoas. Eu vou entregar o que pra elas? Sim. Então, assim, o primeiro de tudo são pessoas não querem. Ou fazem muitas coisas dizendo que querem, que vão conseguir, né? Mas tá ali, tipo, vou focar em outra coisa agora, Não, ou você vai direto e faz, ou não vai direto e faz. Beleza. Segundo ponto, alguns estudam muitos anos. Então, assim, essas pessoas, elas, às vezes, não têm tanta facilidade de pegar um conteúdo durante um curto período de tempo e aplicar ele rapidamente. Então, essa pessoa tem que ficar aplicando, voltando, aplicando, voltando, aplicando, voltando, aplicando, voltando. Então, elas se tornam quase que mestres nisso, entende? Em algum momento, ela vai começar a passar em vários concursos. Olha! Então, assim, passou em um, beleza. Você vai ver essa pessoa passando em 1, em 10, em 15. Porque aí já pegou a manha também. Porque pega a manha. Legal. E aí vem esse outro tipo de público, que é eu quero passar em 8 meses, mas eu estou estudando tem 6 meses. Aí Oi? Você sabe o que é tal coisa? Você já conseguiu gravar, sei lá, o artigo 122 do Código de Processo Penal? Você sabe o que é? Aí a pessoa, tipo... Cri. Não, ainda não sei. Não, mas você sabe a jurisprudência que tem lá dentro do artigo 5º? Não, Amiga, não sei. Então você tem que estudar. Tem que estudar mais. Então... é triste. Gente, mas você tá falando, vamos assimilando também igual a dieta. Imediatismo na dieta, a pessoa, eu entendo, quando a pessoa vai lá no meu consultório, ela fica tão chateada. Ela tá acima do peso, ela começou um processo de emagrecimento, ela fez a dieta. Eu sei que ela fez. Tipo, começou, foi... Sabe, ela fez 1 mês, ela foi, se pesou, nutriu 1 quilo. Aí eu entendo, eu sei que você fez, eu sei que você se abdicou, eu sei que teve a batata frita, você ignorou ela, mas é que você acabou de começar. Não foi 1 quilo no primeiro mês, mas no segundo vai ser mais 2. Aí no terceiro mais 3, que no final vai dar o peso que você quer. Quando eu vi no meu emagrecimento, quando eu vi assim que eu perdi 1 quilo com a dieta, eu falei, meu Deus do céu, eu perdi 1 quilo com a dieta. Feliz? Eu fiquei feliz. Eu falei, nossa, olha que inteligência emocional. Eu falei, nossa, mas fazer dieta realmente dá resultado. Então é que você já é boa nisso. Eu tentei muito tempo. Eu nunca vi ninguém no meu consultório pulando de alegria com 1 quilo. Nossa, pois quando eu emagreci 1 quilo, eu falei bem assim, agora eu emagreço 4. Olha aí. E aí, 3 meses depois, eu emagreci 4. É que você já tem a mente nutrida. Porque agora, e eu sempre falo o inverso, eu falo, agora engorda 1 quilo pra você ver. Ficar feliz não fica, agora engorda 1 quilo e vai ficar triste. E eu não consigo mais. E aí, eu identifiquei isso, que eu cheguei nesse patamar, isso é uma experiência mais subjetiva, e eu sei que muitas pessoas experimentam isso também. Que quando emagrece mesmo, quando você pega o ritmo da coisa, eu não consigo mais voltar. Manter. Por exemplo, antes da dieta, eu comia pão, requeijão, meu leite com Nescau, todos os dias de manhã. Infantil, muito, hein? Nossa, demais. Quando eu tô irritada, é a primeira coisa que eu faço. Aí. A primeira. E aí eu já sei, né? Eu já sei que tem aquele dia que eu tô muito mal, você pode ter certeza que eu vou comer misto com leite com Nescau. É você criança lá. Tipo assim, pelo amor de Deus, deixa eu me Mamãe, acolher. Me deu deixa eu me acolher e me abraçar um pouquinho. Mas normalmente, né, hoje o pão ainda tem o pão, mas eu como 3 ovos, 1 café, uma fruta. Você colocou coisas boas. Outra coisa também que a galera erra muito, né, no processo de dieta. Elas tiram tudo
E acham que vão ficar bem com E vão isso. ficar bem, ao invés de tipo assim, pô, começa com pão, tá com pão? Deixa o pão, Aham. coloca um ovo. Que o ovo já vai te dar saciedade, Aham. já é proteína, ajuda no ganho de massa magra. Vai aos pouquinhos, coloca ali uma linhacinha, Aham. vai mudando aos poucos. Aos Não, poucos. eles já querem. Mas aí vamos voltar, que a gente vai falando, né, minha gente? Aham, não tem Aí vamos problema. voltar, você viu que é a mesma coisa, então, Sim, da galera do sim. concurso que você falou, Aham. que é o imediatismo de querer passar. E aí Outro eu ponto. volto pra esse ponto também cultural e social que tá acontecendo hoje, né? Então, assim, as pessoas, elas estão fazendo a comida delas, postando, fazendo, olhando Celular aqui. na mão o tempo todo. Quando vai comer, faz o quê? Tá distraído, o tempo todo distraído. Não tá naquele momento, Não. como é que chama? O mindfulness. Aham. A Aí. gente trabalha 100% mindfulness em emagrecimento Olha. e em estudo também. Então, assim, as pessoas que são aprovadas, elas resistem à frustração. E a atenção plena, ela ajuda muito nisso, né? As pessoas que são aprovadas resistem a essa... porque não vai passar, bora pra cima. Não se frustra por qualquer coisa. Então, assim, elas sabem resistir a um não, né? É um pouco de maturidade, sim, mas é culpa delas? Eu não posso dizer que é. Por quê? Eu não diria que é. Isso, como eu te falei, isso é muito cultural. Hoje em dia, com, né, a sociedade em que nós estamos inseridos na atualidade, de hoje até ano passado, né? Da pandemia pra cá, vamos usar esse tempo. A gente se acostumou muito com essa questão da distração. Tem virado um costume. E entende? cada vez mais estão inventando coisa pra deixar a Coisas gente novas. distrair. Agora dá pra curtir foto no WhatsApp, cara. Sério? Sério, você viu? Vocês viram? Dá pra curtir foto no WhatsApp. Meu Deus do céu! Ou Não seja, é pra vi. você estar interagindo. Interagindo o tempo tempo todo. E isso é uma distração. Se a gente volta um pouquinho, né, assim, eu tenho 25, mas se eu volto lá na minha escola, na época que eu fazia ensino médio, os professores ainda mantinham aquela questão do celular não pode, não é Você pra tinha fazer. celular nessa época? Já tinha Ai, celular. Nova. Já tinha celular. Novinha. Na minha não, gente, eu não sei como. Como que é? O povo na faculdade leva celular? Leva celular, computador, fica jogando durante a Porque eu aula. ia ficar, eu acho, no Instagram aqui, assim. Nossa, ó. foi o que eu mais fiz. É por E isso- levantem as mãos quem Jura? nunca, quem Você já sabe fez que é isso. por isso que não existe concorrência. Uhum. Porque o povo Hoje tá tudo eu distraído. vejo que não. Então, eu sou da galera que fez só o que queria fazer dentro da faculdade, sabe? Então, assim, as matérias que eu queria mesmo, eu tava ali. Então, eu sabia que eu queria mesmo, eu tava 100% ali. É com o que eu trabalho hoje, né? Psicologia organizacional, psicologia cognitiva, tudo isso. Então, eu sempre estive ali. Estágio, você não me via catando um celular. É óbvio que quando eu tinha que trabalhar, eu trabalhava lá no meio da aula e tudo mais. Mas assim, eu fui assim. Se você entra numa sala de aula hoje, as pessoas estão a cada 5 minutos catando o celular pra ver. A aula E é ficou... um vício. A aula ficou entediante. Não estou entendendo o assunto. A pessoa não entende o assunto e ao invés dela falar, poxa, eu não tô entendendo, eu vou me esforçar um pouquinho mais. Não tô entendendo o assunto, vou dar uma olhada no Instagram. Não, e outra coisa, sabe o que eu vejo hoje que eu faria? Bom, pelo menos eu acho, né? Aham. Você era nova, mas assim, a professora tá dando aula. Aí ela falou um tema e tá meio que perguntando pra galera. Aham. Cara, hoje você tem o Google na palma da mão. As pessoas não o que usam. é piruvato? Você vai lá e pesquisa, já sei, é isso aqui, Denise, anota. Não Eles usam. não fazem Não isso. Não fazem. Oh, É um meu negócio Deus. simples. Tipo assim, sei lá, dei uma informação no meu Instagram. Abri uma caixinha de pergunta. A pessoa, o que é isso? Não Aí, pega o celular pra perguntar, Cara, era só coisa jogar básica. no Google. Mas tá bom, eu vou responder aqui o que é e tal, vou aprofundar. Não, mas como é que faz isso daqui? E o que é isso aqui? Aí eu, gente... As pessoas não leem informação, elas... Não. E olha, eu instruo minha secretária, tipo, pra falar, leia o folder que eu acabei de te mandar sobre as informações dela. Porque se Aham. você não é capaz de ler o folder com as informações, como é que você vai fazer a Como é que dieta? vai reproduzir tudo? Não O tem básico como. é ler sobre o meu trabalho, como que é a consulta. Mas meus pacientes são maravilhosos. Todos leem, meus todos também são são. lindos. É bom que a gente educa. Os meus são incríveis. A gente educa os nossos Isso. clientes, né? E aí esse é um outro ponto da minha terapêutica que eu amo, que é a psicoeducação, né? Então nós somos responsáveis por manter essa pessoa na linha. Então não é, como eu te falei, eu não tô ali pra passar a mão na cabeça dessa pessoa. Eu também não tô ali pra ser uma ditadora, né? Pra ser a pessoa que vai bater nessa eu não tô ali pra fazer isso. Mas a gente precisa ensinar
acolher, ensinar e jogar pro mundo. É como se fosse quase um trabalho Lá parental. no IMP. No IMP, nos meus Nos seus pacientes, em tudo. Que legal, Gabi, você tem um trabalho muito legal. Ai, Porque, eu gosto demais. nossa, e qual é o limite, assim, da... Ai, tem tantas coisas que eu quero perguntar, mas... Ai. E o nosso tempo já tá aqui, né? Ai, meu Deus. Mas, assim, qual é o limite da psicóloga, né? Aham. Porque eu acho que eu seria uma psicóloga... Aberta. Tipo, ai, olha, minha filha, tem que fazer isso, isso e isso. Pelo Aham. amor de Deus, gente. Ai, próximo, tô zoando. Mas como Hoje, que é? então, É que o seu é o cognitivo. eu me amparo totalmente na minha terapêutica. Então, na minha terapêutica tem uma coisa que eu gosto muito, que veio lá de Rogers, né, que foi o cara que criou o humanismo, a questão da empatia, da aceitação incondicional da pessoa. Ah, eu também amo. Então, hoje a gente fala muito sobre autorrelato. Então, alguns psicólogos ainda hoje são aqueles psicólogos travadões, né, tipo, Só fica ali, né, Freud? tipo, só estou observando, estou dorme, aqui tá só dormindo, ouvindo. mas... Estou apenas ouvindo, não é uma participação ativa. E aí, na minha terapêutica, é uma participação ativa. Ah, que legal. Então, a gente, tipo assim, a pessoa falou uma coisa nojenta, ela fez cara de nojo, eu vou fazer também. Nossa, que nojento e tal. Aí ela, não é mesmo, eu também achei e tudo mais. Então, tem essa troca, Entendi. né? Não é aquela coisa só, vou ficar aqui paradona, observando e depois eu vou dar um feedback, enfim. E a pessoa vai decidir. Então, a gente joga pensamentos socráticos, né? Que é um questionamento socrático, que é aquilo. Mas, e isso daqui? E se for isso daqui? Tentar fazer a pessoa chegar em paradoxos, em questões, em resoluções também, isso acontece muito. Então, a gente vai nesse esquema de educar também. Ai, Gabi, eu não entendo um certo tipo de conceito, como por exemplo, eu não sei por que eu me apaixono desse jeito. Aí eu vou lá e explico o que é amor, o que é se apaixonar, que pra onde Você vai. dá uma aula. Ô, Gabi, e deixa eu te falar sobre... A gente até falou no WhatsApp antes, né? Que isso eu acho muito interessante. Hoje, eu não vou falar moda, porque eu não gosto dessa palavra, é moda, né? Mas assim, muita gente ansiosa, muita gente com TDAH, muita gente com, né, com essas... Como que eu posso falar? Vários transtornos. Vários transtornos. E aí? Porque às vezes a pessoa ela se autorrotula, acredita nisso e fala, então é por isso que eu não... E projeta. Sabe? Qual Tem que é a sua opinião sobre? O que acontece é que muitos diagnósticos são realizados realmente, tá? Então, de acordo com o último DSM que saiu, que é a nossa bíblia da psicologia e da psiquiatria, né? Que é o Manual de Transtornos Mentais, a prevalência de alguns transtornos mais comuns, como por exemplo depressão e ansiedade, é 10% da população. Então nem todas as pessoas têm aquilo. Entendi. Nem todas as pessoas têm realmente uma condição. Então se a gente vai lá, por exemplo, em transtorno de ansiedade generalizada, a pessoa tem que apresentar aquilo dali pra tudo. Se eu falo pra você, se eu viro pra você e falo, eu tenho um TAG, né, que é isso, transtorno de ansiedade generalizada, eu não conseguiria estar aqui. Sim. Entende? É isso quando eu falo pras pessoas, eu falo, gente, não, você não é imperativo, o imperativo estaria... Às vezes louco você é agitado. O tempo inteiro, é tipo, eu quero ir assistir um filme, eu tenho pacientes hiperativos, eu tenho paciente adulto, autista, eu tenho todo tipo de paciente, todo tipo de pessoa já passou por mim. Paciente com TDAH adulto, a pessoa quer assistir um filme, ela não dá conta. Se ela não tiver medicada. Eu quero assistir um filme, eu quero ficar aqui focada. Não consegue. É diferente. Eu sou uma pessoa muito distraída. E aí já meio que levantaram. Eu acho que você tem o TDAH. Só que assim, eu não quero primeiro fazer teste, mas se bem que eu acho que eu vou me consultar com ela, sabe, depois. Mas o que eu quero dizer é, eu não me prendo ao rótulo. Porque senão eu poderia falar, realmente eu tenho. E aí fica... E me culpar da minha procrastinação. Tem pessoas que usam isso como muleta. Entendeu? Tem pessoas que usam sim. Eu não posso negar isso. E, gente, me perdoem os outros psicólogos, mas eu não posso negar isso. Existe paciente que realmente faz isso. E fica preso. E fica preso. É função do psicólogo trazer funcionalidade para essa pessoa. Mas é porque eu tenho TDAH, eu procrastino. Tá bom, mas a gente tem que fazer um hábito comportamental. Você não quer parar de procrastinar? Quero. Você acha que a sua condição é maior do que a vontade que você pode ter de fazer isso daqui? Eu acho. Eu quero te dizer que não é.
E que a tem pessoa... tratamento, que você pode ficar bem, que você vai conseguir fazer suas coisas, mas que também depende de você. Medicar essa pessoa e jogar pro mundo não vai adiantar. Era isso que eu ia falar do medicamento. Então a pessoa usa o medicamento. Não adianta. E não adianta. Eu fiquei muito... Eu não usei. Me passaram Ritalina, Venvance. Porque eu sei que o meu é comportamental. São anos repetindo a mesma coisa. É isso é que desde eu falo criança. Tem sabe? o pessoal do celular hoje, eu atendo um público mais ou menos da minha idade, assim, sabe? Um pouquinho pra mais, um pouquinho pra menos. E aí eu falo assim, cara, eu tive celular com rede social, né? Em 2012 foi o meu primeiro celular com rede social. São 10 anos com o mesmo comportamento de verificar internet o tempo todo. Muitos anos fazendo a mesma coisa. Há quantos anos você tem celular? Entende? Há quanto tempo você tá fazendo a mesma coisa? Você quer virar pra mim e falar que semana que vem você vai ter um comportamento novo? Eu acredito que você possa ter. Eu acho que isso é provável? Não acho. Eu acho que você vai ter que evoluir um pouco mais, vai ter que mudar, vai ter que passar por um processo difícil. Você vai ter que passar por um processo de queda. Porque às vezes a gente tá aqui na dieta, né? E eu passei por esse processo na minha dieta. Eu tava aqui, tava bem. Quando eu perdi os 4 quilos que eu falei, não, agora eu vou comer tudo. Queda. Você tem que estar sempre atento. Sempre atento. Ó, eu comecei a acordar, eu tava reclamando muito que eu não tinha tempo pra estudar. Eu tenho um filho de 3 aninhos. Eu vi hoje. E assim, óbvio, depois da maternidade, a minha vida deu uma mudada. Sendo que antes eu tinha tempo de sobra e não fazia nada. Agora aqui... Eu não tenho. Agora você quer fazer me tudo. Toquei, sabe? Enfim. E aí, o único tempo que eu tenho é acordando 5 horas da manhã pra estudar até às 7. E aí, comecei. Primeiro dia horrível, segundo dia horrível. Gente, hoje meu olho faz assim, ó. Pum, 5 horas da manhã. Só que teve um dia que eu falei, eu não planejei muito bem o que eu ia fazer no dia seguinte. Então, eu falei, eu não preciso acordar porque eu não planejei nada. E acordei também acordei 6h30, não era tão tarde. Mas assim, foi um dia que eu já... Eu queria abandonar tudo. Então é algo que você tem que ser persistente. É por isso que o mindfulness e a atenção plena hoje em dia elas são tão quistas, né? Bem quistas. Porque é a atenção. É você estar consciente do que você tá fazendo. O tempo todo. As pessoas estão sempre distraídas. O tempo inteiro. Infelizmente, eu queria muito dizer para as pessoas que assim, você aprende, naquele momento vai ficar tudo bem. Não é. Todo. É como se você fosse seu próprio vigilante. E aí eu quero muito lembrar de uma frase que é mais ou menos assim, e se alguém um dia entender ou quiser procurar na internet, que é algo mais ou menos assim, que para você se sentir livre, né, que a liberdade depende de um vigia, que a sua liberdade ela vai depender da sua própria vigia. Da rotina, né? A rotina liberta também, não é assim, mais ou menos? É tipo, você vai ter que se vigiar para sempre. Todo. Você quer ser livre? Você não quer sentir que está andando, por exemplo, em círculos numa rodinha de rato, que você tá fazendo aquela corrida dos ratos, né, que no empreendedorismo é tão difundido. Então, assim, você quer sentir que você não está nisso, você tem que se vigiar o tempo inteiro. Você tem que ter algumas certezas. Não tem problema você ter dúvida, né? Eu gosto muito de um escritor canadense, o Jordan B. Peterson. Ele escreveu 12 Regras para a Vida e o cara mudou, assim, a minha concepção de verdade. É bom esse livro? Muito. Legal. Muito bom. Ele é muito interessante. O nome é terrível. Eu acho feio. Eu acho livro de autoajuda. Mas o conteúdo é incrível. Ele é um psicólogo canadense. Ele estuda significação, né? Então ele estuda linguagem, ele estuda cultura. Então é muito interessante os livros dele. Então ele parte da premissa de que para toda ordem que nós tivermos na vida, a gente vai ter que partir de um caos. Então nós estamos caóticos, mas a gente busca a ordenação. Ficar no caos não vai transformar aquele caos em ordem. É como se fosse de um ponto A a um ponto B, né? Não é o caos se transformando em ordem, é nós estamos caminhando para a ordem. E é muito legal desse ponto A e do ponto B, porque no coach, às vezes, a gente aprende o ponto A, o ponto B é uma linha reta. E eu vi que não, é assim, porque você vai passar por um monte de momento, né? A gente tem que finalizar. Eu quero só... Nossa, tem tanta coisa. Gente, vocês querem ouvir mais Gabi? Deixem aqui no comentário. Muito bom, a gente pode pegar um tema só sobre emagrecimento. Porque, tem muita coisa pra falar, né? Esqueci o que eu ia falar.
Mulher. Lembrou? Você falou uma frase muito boa, né? Mas, para finalizar, o que você poderia passar para as pessoas que estão estudando para concurso e que querem... Que querem. Para as pessoas que estão no processo de emagrecimento. Algo para ajudar nesse planejamento, nessa organização? Primeiro, é muita coisa, tu faz um resumo. Vou fazer um resumo, gente. Primeiro de tudo, vou olhar pra câmera, presta? Essa aqui. São muitas câmeras aqui, meu Deus, pessoal. que chique. Então, primeiro de tudo, não vai ser fácil. Eu sei que é difícil, eu sei que é muito difícil ouvir isso e sentir isso e ter essa perspectiva de não vai ser fácil. Às vezes a gente tem a percepção e a intenção de que as coisas na vida sejam mais fáceis. De que tudo está tão acessível, né? Nossa, tô chorando aqui, gente. Ai, meu Deus. De que as coisas estão tão acessíveis, de que aquilo dali vai ser tão mais fácil. Mas viver não é fácil desde o início da vida. Então, tá num processo de emagrecimento, você quer passar num concurso, abrace a dor disso. Abraça, aceita e continua. Eu costumo dizer para os meus pacientes que aceitar é diferente de se conformar. Então, quem se conforma não age, mas quem aceita, abraça a dor, abraça o problema, abraça o que está acontecendo e fala, vamos resolver, vamos fazer de outro jeito, vamos tentar mudar. Não é parar. Aceitação não é parar. Aceitação é você olhar e falar, eu vou trabalhar com o que está acontecendo agora. O que está acontecendo agora é o quê? Eu não estou conseguindo. Tá, não estou conseguindo, mas eu posso conseguir amanhã, eu posso conseguir depois de amanhã, e eu posso conseguir depois de amanhã, depois, e atingir aquele resultado que eu tanto espero. Então não é fácil, não vai ser fácil durante muito tempo, tá? Mas um dia vai ser muito mais simples, ainda não vai ser fácil. Porque viver, que nem você falou, não é fácil, né? E, cara, eu tô, assim, emocionada, sabe por quê? Porque eu atendo muito paciente, você também. A nossa profissão é uma profissão que a gente não resolve a dor da pessoa no dia que ela Isso causa uma dor na gente também. E às vezes remói, né? Você fica, pô, mas o que eu posso fazer pra ajudar essa pessoa mais ainda? Por isso, a ideia do podcast, pra nutrir a pessoa, sabe? De pensamentos positivos. Porque a internet, ela tem um lado ruim, que é a distração, mas ela tem o lado bom de olha só que legal da gente estar aqui. De encontro, Só o que você tem que fazer é ter uma escolha, né? A partir do momento que você escolheu, não, eu quero evoluir, eu quero melhorar X coisa, é você levar conteúdo bom pra dentro da sua mente e se afastar das coisas negativas, né? Então, eu também quero deixar uma mensagem pra você não desistir tanto do seu processo de emagrecimento, quanto para você que está estudando para o concurso, porque eu sempre atendo pacientes que estão estudando, que a vida não é fácil, né? E eu também trago muitas pessoas, muitos empresários que saíram do zero e hoje alcançaram sucesso para mostrar... Gente, isso é incrível, que, cara, que é isso, porque a gente só vê a porcaria da ponta do iceberg. Vocês só me veem com esse corpo, vocês não me veem toda a minha trajetória, o que eu faço para manter ele. Toda a abdicação que teve no início, né? Sabe? Então... É sempre, é a genética, usa a bomba que eu nunca usei. Sempre tem um porquê, sempre tem uma facilidade. Não, cara, é relação. É relação. É trabalho, né? Então, é isso, sabe? Se orgulhe do que você tá fazendo. Se você não conseguiu emagrecer até hoje, cara, você tem que dar um start e falar, meu, eu vou conseguir, cara. Eu vou conseguir. Vamos pelo menos tentar de verdade, sabe? E aí, gente, eu vou finalizar, mas eu vou deixar isso aqui. Eu sou péssima em finalizar. No dia que eu falei que ia fazer dieta, eu não falei que ia fazer dieta para emagrecer. Eu falei que ia fazer dieta pra ver se dava certo. Só. No dia que deu certo, eu falei, dá certo, vou fazer dieta pra sempre. Pronto, e vai. Esquece o resultado, foca no caminho, no caminhar. É o clichê da vida, né? Que é o clichê, curta o momento. Eu sei que parece soa tipo, né? Mas coma porque seu intestino tá funcionando melhor, porque sua vida tá mais leve, porque você se sente mais feliz. Façam isso, foi tão bom. E no final você vai ter a mágica acontecendo, que é a mudança do seu corpo. Aceitar, perceber, estar ali, né? Não se distrair também disso, porque as pessoas perdem. Emagreci 4 quilos, mas eu ainda me sinto, por exemplo, no meu caso, que eu tenho uma distorção de imagem. Eu me olho no espelho e falo, ainda tá gordinha. Imagina, eu consigo emagrecer mais. Mas eu não quero. É insustentável pra mim.
sabe? Então, assim, olhe pro que tá acontecendo naquele momento, aceite que você conseguiu fazer aquilo dali, pessoal, meu Deus. Respire. Respira, entenda que você tá fazendo, E se um dia quiser fazer mais, faça mais. Tá tudo bem, seja feliz, caramba. Gente, um beijo pra você, muito obrigada, muito Gabi. Muito obrigada, Denise. Amei gente, nossa muito conversa. Obrigada também pela recepção. Né? Ai, obrigada. Lindo. Se vocês quiserem mais Gabi, deixa aqui nos comentários. E vou deixar aqui o link também pro curso Mente Nutrida, que é um curso pra gente nutrir a nossa mente, mudar os nossos hábitos. Ai, que incrível. E é isso. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, gente.